Olá pessoal, quero agradecer aqui a participação da família na nossa campanha. Realmente foi muito importante o empenho de muitos de vocês nesse processo. Nós conseguimos de fato levar para as pessoas a nossa mensagem, levar para as pessoas aquilo que a gente defende, nosso projeto político, de construção coletiva, da participação de todo mundo, do empenho daquelas pessoas que realmente querem um projeto de país, um projeto de sociedade melhor e que traga a melhoria das condições de vida, principalmente daquelas pessoas que mais precisam, da população mais pobre desse estado, desse país. Então a gente, de fato, nós conseguimos fazer com que isso acontecesse, e a participação de vocês, a colaboração de vocês foi fundamental e nós estamos muito agradecidos. Agora a gente está no segundo turno, um processo eleitoral complicado. Quero pedir a vocês que reflitam bastante sobre o que está acontecendo. Temos dois projetos políticos muito distintos, um projeto encabeçado por um professor universitário que tem uma história no nosso país, uma história de construção política, principalmente no campo da educação, que é aquilo que a gente defende, o fortalecimento de um país a partir do seu processo educacional, das pessoas estarem com um nível de informação suficiente para poder refletirem, para poder conseguir emprego, para poder conseguirem sustentar as suas famílias, para poder se desenvolverem socialmente, e é isso que a gente defende. Então a gente tem essa necessidade hoje no nosso país, porque uma grande nação só se faz com investimento em educação. E esse projeto político, que é o projeto político do Haddad, que já foi ministro da Educação na época do presidente Lula, que levou os institutos federais para quase 250 municípios no país, que construiu diversas universidades federais no nosso país, que aumentou o número de universidades federais aqui no estado da Bahia, regionalizando. Em cada região a gente tem uma universidade federal, e isso foi muito importante, porque proporcionou o acesso de mais pessoas ao ensino superior, que criou o ProUni, e principalmente que deu acesso às pessoas de baixa renda, às pessoas que têm uma condição financeira mais precária, de terem acesso às universidades públicas. E isso foi muito importante, através das cotas, para afrodescendentes, para quilombolas, para os índios. E isso realmente tem um processo de reparação histórica que faz com que esse movimento aqui no nosso país tenha sido de fundamental importância para que a gente conseguisse com que essas pessoas tivessem acesso ao ensino superior. Pessoas que foram aí durante centenas de anos escravizadas, foram deixadas ao léu, não houve política pública para essas pessoas, e com o companheiro Haddad no Ministério da Educação isso pôde ser reparado em parte. É claro que ainda tem muito a ser feito, precisamos avançar bastante, mas com certeza ou alguns de vocês, ou alguém da nossa família, alguém muito próximo de nós, foi beneficiado com essa política voltada para a educação, para a ampliação do processo educativo, do acesso ao ensino superior, daquilo que a gente defende como ensino integral, na educação básica, ou foram construídas creche, então algumas pessoas tiveram acesso à creche. Então tudo isso fez parte de uma política educacional que trouxe um desenvolvimento social para o nosso país, e isso é fundamental para uma nação. Do outro lado, tem um projeto político que não tem qualquer tipo de perspectiva para o nosso Estado brasileiro. É um projeto político que defende o armamento das crianças, que as crianças comecem a atirar desde criança, comecem a aprender a atirar desde criança, que essas crianças tenham acesso ao ensino infantil através do ensino à distância, que é uma política totalmente equivocada. O que você tem que garantir é a construção de creches, creches principalmente em tempo integral, para dar condição para as mães, por exemplo, poderem trabalhar, poderem ter a condição de trabalhar, ter a sua autonomia financeira, a sua autonomia política. Então é essa condição que quer ser retirada com um tipo de proposta como essa, que é o ensino infantil à distância. Isso é uma coisa sem cabimento. Isso não tem qualquer amparo no processo educacional. O que a gente tem que fazer é construir creches, mais creches em tempo integral, escola de ensino básico em tempo integral, fundamental, mais universidades. E o projeto
que esse candidato defende é de privatização das universidades públicas, para que o pobre não tenha acesso à universidade, para que aquelas pessoas que têm menos condições financeiras não tenham acesso à universidade. Nós não queremos isso, né? Nós não queremos retroceder na nossa política educacional. Então, esses projetos que estão em debate, é preciso que a gente pense, que a gente reflita se a gente quer isso para os nossos filhos, se a gente quer isso para as futuras gerações. Eu só dei aqui um ponto que é relacionado à educação. Eu não vou nem discutir os outros pontos, porque não há proposta do outro candidato com relação a outros pontos, a não ser armar as pessoas, colocar as pessoas com posse de armas para que haja uma maior insegurança na nossa sociedade, porque não é cabível que as pessoas armadas elas se sintam mais seguras. Muito pelo contrário, nós nos sentiremos muito menos seguros porque teremos os nossos filhos nas ruas e qualquer briga de trânsito, qualquer discussão pode ser motivo para um tiroteio, para uma bala perdida. Então essas coisas causam mais insegurança, principalmente para aquelas pessoas de bem, principalmente para aquelas pessoas que não querem, que não concordam com esse processo de armamento. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos que de um lado tenha um projeto muito claro de nação que privilegie a agricultura familiar, que privilegie a classe trabalhadora, que privilegie a política para as mulheres, a política de cotas, a política dos negros, a política de pobres nesse país, que são a maioria, e do outro lado tem a política que privilegia os ricos, sabe, que os políticos são todos voltados para uma camada mais elitizada da população, né, divulgando mentiras, divulgando um monte de questões que agora estão sendo desmascaradas através das redes sociais. Então a gente precisa ter o cuidado com relação a isso, a gente precisa ter o cuidado com relação ao que a gente quer para o futuro da nossa nação, né? Eu quero que as pessoas tenham paz, eu não quero que as pessoas tenham ódio no coração. As pessoas precisam ter paz, precisam ter amor. Não interessa o partido, se você não gosta do Partido dos Trabalhadores, é uma posição sua, mas você pelo menos tem que gostar de si mesmo, tem que gostar das pessoas, tem que gostar dos seus filhos, tem que gostar dos nossos familiares, né, das pessoas que estão próximas a gente. E se a gente gosta das pessoas, a gente segue aqueles mandamentos que é amar o próximo como a ti mesmo, né, que é o mandamento de não matarás. Então a gente não pode defender o ódio, nós não podemos defender o armamento das pessoas. Não é esse o movimento. Nós precisamos defender um sistema educacional forte, um sistema educacional consistente, e assim a gente vai construir uma nação adequada. Vocês estão aí verificando as denúncias de corrupção, um candidato que fala que realmente sonega, né, que sonega imposto, que todo partido recebe propina, né, que utiliza dinheiro público do auxílio moradia, mesmo tendo residência fixa no local, com perdão da expressão, para poder comer gente. Então, uma pessoa dessa não tem condição nenhuma de ser nem síndico de condomínio. Uma pessoa dessa totalmente desequilibrada, que faz gestos de armamentos para uma criança. Então, não é isso que eu quero para o meu filho, para a sociedade, para os nossos filhos. Não é isso que a gente quer. A gente quer as crianças brincando, a gente quer as crianças tendo a condição de ir para a escola, de ter um bom ensino, né? E é isso que a gente defende. Por isso que a gente, nesse momento do segundo turno, aí eu peço uma reflexão de toda a família, que a gente realmente avalie as duas propostas e não votem com ódio no coração, com raiva no coração, independente do partido que vocês defendem. Eu costumo dizer que se tivesse, por exemplo, um outro projeto político que não fosse o PT, se fosse o PSDB, fazendo a disputa com o Bozo, com certeza eu estaria defendendo o PSDB, porque depois eu teria a condição de fazer a disputa política em lados opostos, né? Porque eu não vou defender alguém que prega a tortura, alguém que prega a morte das pessoas, a morte de pessoas de baixa renda. A gente não pode defender isso, a gente não pode defender pessoas que pregam a morte, senão a gente vai estar se igualando a essa pessoa, ou a essas pessoas. Então a gente tem que defender a paz, a gente tem que defender a educação, a gente tem que defender as mulheres, políticas para as mulheres. As mulheres não podem ganhar menos do que os homens só porque engravidam, né? As pessoas precisam ter esse tipo de pensamento. A gente não pode ser intolerante e religioso, a gente não pode ter intolerância com relação à orientação sexual das pessoas. A gente não pode desejar que os homossexuais morram, a gente não pode desejar que ninguém morra. A gente tem que ter o respeito. Então, por conta da necessidade do respeito, sabe,
as pessoas, a gente precisa, nesse dia 28 de outubro, votar pela democracia, votar pela família, votar pela paz, votar em Haddad 13. Obrigado, um beijo no coração de vocês.